Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? O texto para a nossa meditação de hoje se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 14. Leia comigo. Ele diz o seguinte: Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas ademoesto-vos como a meus filhos amados. Ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis contudo muitos pais. Pois eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Ademoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Esta é uma carta muito especial de Paulo, que ele escreveu à comunidade de Corinto. Paulo escreveu esta carta com o objetivo de orientar aquela comunidade. E você percebe no verso 14 que ele diz que não é com o objetivo de envergonhar a comunidade, mas de exortá-los, de ensiná-los a direção que eles deveriam andar. E quais eram os problemas que aquela comunidade estava enfrentando? Um deles, você percebe no capítulo 1, verso 10, que a família de Cloé informou a Paulo que estava tendo contenda, divergências, partidarismo dentro da igreja. E Paulo escreveu para resolver esse problema. Uns estavam dizendo que era de Paulo, outros estavam dizendo que era de Cefas, outros estavam dizendo que eram de Apolo. E Paulo escreve dizendo assim, olha, todos nós somos de Cristo Jesus. Todos nós precisamos de ter esse espírito de unidade e entender que a salvação é através de Cristo e todos nós precisamos trabalhar unidos em Cristo Jesus. Paulo escreve e dá essa orientação. Mas aqui no capítulo 4, de maneira muito especial, Paulo está escrevendo para essas pessoas, também, claramente, para todos ali daquela comunidade, que ele os tinha como sendo seus filhos. E ele os via e os considerava também como sendo o seu pai espiritual. E como pai, o pai ensina não só com palavras, mas sobretudo com exemplo. Ou seja, o exemplo não é a única forma de ensinar, mas, contudo, creio que é a mais eficaz. Porque palavras influenciam as pessoas, mas o exemplo arrasta as pessoas, porque você está mostrando na prática aquilo que elas devem fazer, como elas devem viver. E é por isso que Paulo chama a atenção daquelas pessoas, daquela comunidade, que ele as tinha como sendo seus filhos espirituais, os tinha como sendo seus filhos espirituais. Paulo diz o seguinte: ademoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Esta palavra no português, imitar, ela vem de uma palavra grega que se chama mimetai. E a palavra mimetai, dessa palavra geraram várias outras, e eu gostaria de destacar aqui pelo menos duas. O mimetismo é uma delas. E a mímica é uma outra muito conhecida por nós. E o que é mímica? Mímica é uma forma de expressão baseada em gestos e movimentos corporais e fisionômicos. E com que propósito você brinca de mímica, se você já brincou? Através da mímica, uma pessoa pode passar ideias, pensamentos, sem usar a fala. E esse é o grande desafio da mímica, né? Já brincou de mímica? Quando você brinca de mímica com a sua família, com seus amigos, o grande objetivo é você transmitir uma ideia só usando os gestos corporais, os gestos e os movimentos corporais, sem usar a fala. E Paulo está dizendo aqui que eles deveriam copiar os gestos e os movimentos corporais, ou seja, a conduta de Paulo, eles deveriam copiar, eles deveriam reproduzir nos seus relacionamentos. E por que Paulo está dizendo isso? No capítulo 11 de 1 Coríntios, o verso 1, Paulo ele explica por quê. Capítulo 11, verso 1, ele diz assim, olha, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Paulo não está chamando a atenção das pessoas para imitá-lo porque ele era um super-homem, porque ele tinha uma capacidade diferenciada das outras pessoas, porque ele era especial. Mas Paulo está chamando a atenção daquela comunidade para imitá-lo, para reproduzir as suas atitudes e o seu comportamento. Por quê? Porque ele estava se esforçando, ele estava lutando para imitar a Cristo. Então ele diz, olha, sede meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. Então o referencial último de Paulo era Cristo. Assim também ele gostaria que fosse o referencial último daquela comunidade a pessoa de Cristo. Que eles estivessem imitando a Cristo, assim como Paulo também estava se esforçando para fazê-lo. Esse é o nosso grande desafio. Você que é pai, você que tem filho ou filha, você deve se lembrar sempre disso. Que a força maior do seu argumento não é a sua capacidade de articulação das palavras, mas é a vivência daquilo que você está falando. É a prática daquilo que você está orientando. Então, lembre disso. Palavras influenciam, mas o exemplo arrasta as pessoas. E Paulo está dizendo que elas deveriam imitá-lo. Elas deveriam reproduzir as atitudes de Paulo
na vida de cada uma delas. Por quê? Porque Paulo estava usando um referencial, que era Cristo Jesus. Paulo estava imitando a Cristo, estava se esforçando para reproduzir as atitudes de Cristo em sua vida. E nós iremos ver isso na próxima meditação, como Paulo fez isso ao longo da sua vida. Eu gostaria de ler o último texto com você, em Filipenses capítulo 3, o verso 17, Paulo diz assim, olha: irmãos, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Observe o que ele está dizendo, que as pessoas deveriam imitá-lo, deveriam reproduzir o comportamento dele, o afinco que ele tinha de reproduzir o caráter de Cristo, de ser um discípulo de Cristo, de viver perto de Cristo, de viver conectado com Cristo, porque tinham muitas pessoas que eram inimigas da cruz de Cristo, ou seja, eram inimigas da mensagem de Cristo, eram inimigas da mensagem de salvação de Cristo. E ele não queria que os seus discípulos, que aquelas pessoas com quem ele havia se relacionado, para quem ele havia pregado o Evangelho, ele não queria que elas copiassem um comportamento errado. Por quê? Porque João, ele nos fala sobre isso. Eu disse que era o último, mas a gente precisa ler o último texto de 3 João, capítulo, não tem capítulo 3 João, né? Ou só tem um capítulo. O verso 11 diz assim: amado, não imiteis o mal, mas o bem. E ele explica por quê. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal jamais viu a Deus. Então ele está dizendo, por que a gente tem que imitar o bem? E imitar o bem é imitar a Cristo. Por quê? Porque ele diz que quem imita o bem, esse é de Deus. Você não quer ser de Deus? Então imite o bem. E assim você também estará sendo uma referência boa para as pessoas que estão à sua volta. Para o seu filho, para a sua filha, para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus vizinhos, para os seus amigos. Observe que o nosso mundo está carente, está necessitado de bons exemplos, de referenciais de conduta, de moralidade, de religiosidade, de consagração. O mundo está carente e você pode ser essa pessoa ao longo da sua jornada, imitando a Cristo e sendo também um referencial para a vida daquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Que Deus abençoe você e que você tenha um dia feliz. Vamos orar? Querido Deus e Pai, a nossa gratidão porque nós temos o privilégio de participar desta palavra tão linda. Obrigado, Pai, porque a Tua graça nos alcançou em mais um dia. Agora nós te pedimos que o Senhor nos ajude para que possamos nos esforçar para reproduzir em nós as atitudes de Cristo, o comportamento de Cristo, as expressões fisionômicas de Cristo, e assim, Pai, que as pessoas ao olharem para nós, elas possam ver Cristo em nós. Nos dê um dia feliz, te pedimos, Pai, e o fazemos em nome de Jesus. Amém.